Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Anônimos de Sucesso. E hoje nós estamos aqui com a doutora Milena. Então, a Milena Silva, ela é advogada, pós-graduada em Direito Empresarial pela FGV, especialista em contratos e planejamentos tributários e diretora da expansão do grupo empresarial Nexus. Então, hoje vai ser um bate-papo muito bacana. E para a gente dar início daqui, eu já quero começar com a provocação aqui com a doutora Milena. Milena, para você, o que é sucesso? Inicialmente, Robson, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo, poder falar um pouquinho a respeito da minha trajetória, poder falar um pouquinho a respeito de quem é a Milena, pessoalmente e profissionalmente. E aí, sucesso, para mim, envolve um conjunto de fatores, mas no final das contas é realmente eu ter orgulho daquilo que eu faço, eu poder proporcionar coisas boas, significativas para as pessoas que estão à minha volta, sejam familiares, amigos e diferencial para os meus clientes. Então, para mim, isso é sucesso. Muito bem, muito obrigado. Uma boa definição, né? Então, aqui o que que acontece? Eu quero que você que está aí nos acompanhando, já se está fazendo sentido para você, o conteúdo que a gente está compartilhando nos outros vídeos, se você não assistiu, eu te faço o convite que você vá aí na playlist, assiste os outros entrevistados aqui que compartilharam também histórias de sucesso. Eu quero que a história que vai ser contada aqui hoje, pode ter certeza, vai inspirar você. E eu quero saber, Milene, dentro dessa trajetória de sucesso, quando foi que despertou para você seguir essa linha do direito? Eu sempre quis. É. Na verdade, quando eu era criança, eu queria ser militar. Mas a querer ser advogada sempre existiu essa vontade, né, então muito baseado pelo intuito de ajudar o outro. Mas assim, teve uma influência de algum parente, de alguém que você conhecia, ou brotou de você mesmo? Foi. Não, eu sou a primeira advogada da família, Hum, eu sou a primeira formada da família da minha mãe, então brotou de mim. entendi. E nessa caminhada, compartilha com a gente aí qual foi o ponto de inflexão, o momento assim que definiu, não, eu comecei e eu vou até o final. Sempre foi assim, né, então, eu comecei a trabalhar muito cedo, Hum, como CLT, com 17 anos eu já era se eu não me engano 16 anos, né, eu já era registrada, comecei como menor aprendiz. A partir daí eu comecei a ficar atenta a novas oportunidades de trabalho que pudessem, de fato, pagar a hum, mensalidade hum, da faculdade. Então, sempre, o direito ele foi importante para mim, foi um norte para mim, tanto que, eh, quando eu me formei, foi como se tivesse surgido um novo mundo para mim, porque foi um hum, momento que eu falei: "E agora?", né, se tudo que eu mais quis, se hum, tudo que eu me preparei para isso, né? Tanto do ponto de vista aí de ter condições financeiras para poder pagar e estudar e passar nas matérias efetivamente. Agora que eu conquistei o meu diploma, agora que hum. eu conquistei a minha carteira da ordem, e agora? Então, foi algo que sempre existiu. Certo. Só pegando essa informação que você trouxe, eu acho que é um gap, né, no meu ponto de vista, não sei se eu estou correto ou não, mas no meu ponto de vista eu vejo um gap das universidades, não só na questão do direito, mas de várias outras formações, que é o seguinte, ele prepara o profissional para atuar, né, na área ali que ele está se formando, mas várias outras áreas acaba ficando deficitária, que é como que a pessoa vai prospectar, como que ela vai cuidar do negócio, como que ela vai gerir, não ensina a empreender naquela área, né? E dentro disso aí, como que foi para você começar a empreender, começar a captar os primeiros clientes, a ir atrás? Como que foi isso aí? Comenta. Olha, eu vou dizer para você que foi muito diferente Hum, da expectativa que eu tinha, não só em relação a algumas dificuldades propriamente, hum, mas também em relação a
necessidade de você ter um gerenciamento muito preciso em relação à sua agenda, em relação ao seu tempo. Quando a gente fala em abrir a própria empresa, muitas pessoas acreditam que apenas a parte técnica, que foi o meu caso, efetivamente, é suficiente para que a gente realize um trabalho com excelência, para que a gente conquiste cada vez mais clientes, aumente a nossa carteira, mas na verdade isso vai muito, muito além disso. Eu sempre trabalhei enquanto CLT em grandes multinacionais, né? Sempre no departamento jurídico dessas empresas. E aí, eu sempre fui a especialista naquele tema. Então, quando a minha área ela demandava informação do financeiro, do RH, da área fiscal, ou quando eles precisavam de algum suporte que fosse relacionado à área tributária, efetivamente, sempre a gente se comunicava, mas cada um com a sua atuação bem delimitada. Hum. E aí, quando eu me tornei PJ, por mais que soubesse, obviamente, que no primeiro momento eu ia executar várias tarefas sozinha, essa realidade, esse choque de realidade é diferente, porque de repente eu me tornei, além da área técnica, Uhum. eu me tornei o comercial, eu me tornei o financeiro, eu me tornei o marketing, eu me tornei o administrativo. Então, assim, eu não estava preparada para esse choque de realidade. E o que você trouxe em relação à questão da formação acadêmica, sim, as faculdades, e eu não acho que seja uma deficiência, efetivamente, das faculdades, universidades, mas eu acho que é, é, eles acabam se moldando num formato, principalmente, de conseguir lançar no mercado outros CLTs, outros empregados. A ideia de você abrir a sua própria empresa, efetivamente, ela não é algo que é enraizado dentro da nossa cultura, Exato. dentro da nossa educação, efetivamente. Então, quando a gente chega no nível superior, a gente só vai ter contato com essas áreas mais voltadas para o empreendedorismo, efetivamente, se você tiver aí dentro de uma área de administração, por exemplo, Hum. que necessariamente você passa por vários campos, Sim. né, por várias áreas diferentes, mas interligadas, mas seria algo que, confesso que no meu início teria feito grande, grande diferença, não teria me impactado tanto. Porque quando se lança, o que você falou, você sai com uma expectativa, quando você chega na prática, a realidade é totalmente diferente. E aí, quando você não tem alguém para instruir, um mentor, uma pessoa que te acompanha, que já passou por aquela caminhada, para te instruir, com certeza você consegue chegar igual você está provando para a gente. Você chegou e tanto está aqui compartilhando com a gente essa história de sucesso. Mas assim, quando você tem alguém que direciona, os tropeços acaba sendo menor. E eu quero saber de você, ô Milena, nessa caminhada, você falou que brotou em você essa vontade pela questão de ajudar outras pessoas, né? Mas nessa caminhada, em algum momento, bateu aquela vontade de desistir porque ficou difícil, ou para arcar com o pagamento, ou pela distância, ou pelo cansaço, a fadiga de estudar, trabalhar. Em algum momento isso surgiu ou não? Não, eu acho que, e eu vivenciei isso. Quando a gente tem um propósito muito bem definido, independentemente do que aconteça, você não perde seu foco. Você busca outros meios, outras formas de atingir aquele objetivo. Então, isso para mim sempre foi muito enraizado. Eu nunca pensei que eu não conseguiria, apesar Uhum. das dificuldades. A única coisa que eu pensava é, puxa, tá tão difícil desse jeito. Será que não tem outro que é mais fácil? Será que não tem outro que eu sofra menos? Teve um período, inclusive, quando eu estava fazendo a transição de um estágio para o outro, que durante um mês eu não tinha dinheiro para poder pagar a mensalidade. Não a mensalidade integral. Uhum. E foi um momento que eu pensei assim: caramba, e agora? E se chegar a data do vencimento? E se eu não tiver o dinheiro? O que que eu vou fazer? Será que eu consigo negociar com eles? Será que eu consigo pedir para aumentar minha bolsa? Será? Mas nunca passou pela minha cabeça desistir. Por quê? Porque esse sempre foi o meu objetivo, a minha graduação, a Estava. minha formação. Tanto que, como eu mencionei, no momento que eu me formei, foi como se tivesse nascido, surgido um outro mundo em que eu me deparei com a situação de agora, se eu já conquistei o que eu mais queria conquistar na vida, que eu faço agora? Tipo, não sei, Qual né? o caminho a seguir, né? Não sei, porque graças a Deus eu estagiava
em uma multinacional que eu fui efetivada assim que eu me formei. Então, continuei atuando na área, sempre atuei na área do direito, mas aquele sangue nos olhos, Hum. aquele Aquela brilho, gana. aquela garra de que, independentemente do que aconteça, vai dar certo, não importa se demora. Hum. Isso, depois de formada, meio que. Tá, e agora? Qual é o meu objetivo? É Aham. faturar X, é Ah. faturar Y, é obter o cargo, porque até então Uhum. eu era CLT, é Certo. obter o cargo X, cargo Y, e aí, naturalmente, as coisas foram acontecendo e acabei tomando esse rumo aí para o mundo empresarial, né? Uhum. Me tornando uma PJ e deixando aí o conforto, e eu digo para vocês, o conforto de ser um CLT, porque muitas vezes a gente acaba passando por algumas experiências no trabalho, Uhum. efetivamente, enquanto empregado, e a gente fala assim: não, vou abrir minha própria É. empresa, vou ter meu próprio negócio, e nananã. Quando, na verdade, existem pessoas, inclusive, que não têm perfil para Exato. ser empresário, para abrir o seu próprio negócio. Porque a maior dificuldade que eu tive no início, por exemplo, é a maior dificuldade que as pessoas costumam ter, que é o quê? É gerenciar todas essas micro tarefas que você vai precisar fazer ao mesmo tempo e você não está acostumado com essa realidade. É diferente do cliente chegar com uma situação delicada, cabeluda na Hum. área jurídica, e eu vou me debruçar em relação ao Entender. caso dele, em relação à legislação aplicável e levar à solução. Outra coisa é eu fazer várias microtarefas ao mesmo tempo e sempre lembrando, tá? Eu estou entregando essa demanda para o cliente aqui, resolvendo o problema dele aqui, Hum. mas na sequência, quem é o próximo que eu vou atender? Se não Exato. tem próximo, Hum. como que eu consigo? E Com- quem eu me alio? E com quem eu falo? Quem pode ser um parceiro estratégico para mim? Então, tudo isso, toda essa parte de empreendedorismo de fato, eu fui aprendendo na raça. É E na eu digo, caminhada. na raça, gente, na raça, a gente chega, mas dá muito mais trabalho, a gente despende muito mais energia. É sofrido, mas a gente chega. Só não perdeu o foco. Sei se você percebeu, mas a Milena soltou uma pérola gigantesca aqui. Quando ela falou da questão, quando eu perguntei para ela se ela pensou em desistir, ela trouxe uma pérola gigantesca, que é o seguinte: não, eu sempre pensei em outras possibilidades. E o que eu vejo hoje, Milena, é muitas pessoas que, diante da primeira dificuldade, da primeira barreira, seja para se formar, seja para empreender, que você acabou de relatar para a gente dos desafios, seja para conquistar um bem, diante da primeira dificuldade, a pessoa fala: ah, não, não dá, e já desiste. Não, não dá sequência, não paga o preço, porque eu acredito que o sucesso cobra um preço. Nessa sua trajetória, você tem algo para relatar de preço que o sucesso cobrou de você? Eu fui uma criança, e aí falando um pouco de criação, de educação, porque no final das contas isso acaba moldando Impacta. quem nós nos tornamos. Então, eu sempre fui uma criança que tinha muitas responsabilidades. Hum. Eu digo que eu amadureci muito rápido por conta da criação que eu tive efetivamente. E aí, quando eu penso nisso, e penso nas orientações que os meus pais me trouxeram, e sempre falando que, ai, você tem que estudar, porque você tem que ser alguém X, alguém Y, e para você não passar pelas mesmas coisas que eu passei, e coisas do tipo. E como eu gostava muito de estudar, eu era aquela criança chatinha, sabe Será, aquele será aluno? nerd? Não, eu vou contar. Sabe aquele aluno que, quando os demais alunos estão fazendo bagunça, fazendo barulho, vira para todo mundo e fala: "Xiu". Eu era aluna do Chiu, eu era aluna que sentava na primeira fileira, eu era aluna do Chiu. E quando a gente fala em relação a lidar, né, Uhum. com a quebra de algumas expectativas, as frustrações. Eu realmente acredito, e acredito porque eu vivi isso, que Uhum. quando a gente tem clareza em relação ao que a gente quer realmente, não importa o quanto seja difícil, e não importa se você tenha que voltar 2, 3 casas para poder atingir, você vai encontrar, você vai buscar meios
de atingir aquele resultado, atingir aquele objetivo propriamente. Então, acredito que seja por isso que eu nunca pensei em relação ao direito a desistir. Eu abri mão de muita coisa, eu abri mão de amiguinhos, É, eu abri mão é de o rolês, preço. eu abri mão de viver até mesmo aquela fase que é coerente àquela idade. Então, Hum, faculdade, por exemplo, eu nunca faltei na faculdade. O cabular, num hum. português claro, eu nunca Você não cabulei aula. cabulou. Eu nunca Hum, cabulei aula, né? Barzinho em faculdade, eu fui no barzinho pela primeira vez com o pessoal e tudo mais no último ano. E quando tinha aula vaga, tá? Só para deixar bem claro, quando tinha aula vaga, no último ano, que aí eu comecei a ir no barzinho, trocar uma ideia com a galera, interagir um pouco mais, mas eu abri mão de lazer, eu abri mão de prazeres para que eu pudesse realmente me concentrar no profissional e me estruturar para tudo aquilo que seguiria a partir de então. Então, sim, a gente sempre abre mão de alguma coisa. Toda escolha, ela pressupõe uma renúncia. Se sim, você sim, escolhe sim. algo, você está Uhum, renunciando a algo. exatamente. O ponto é, faz sentido a renúncia que você está fazendo em prol daquilo que você quer? Hoje, por exemplo, eu sei o quanto eu foco na minha área profissional, o quanto eu dedico de tempo, o quanto eu dedico de energia propriamente. Mas no ano passado, por exemplo, eu fiz uma reflexão em relação a tudo isso e pensei: a Milena está focada no CNPJ da Milena. Certo. Só que a Milena não está focada no CPF da Milena. Se a Milena continuar nesse ritmo, o CPF da Milena vai bugar e é o CPF da Milena que sustenta o CNPJ, que dá base, que dá suporte, que é o que faz existir. Então, uma coisa não está desvinculada da outra e a gente precisa ter essa clareza. E isso, pessoal, não se limita realmente ao fato de você ser PJ apenas, tá? É óbvio, quando você é PJ, as suas dificuldades, pensando em imprevistos, pensando em situações delicadas, pensando em talvez não ter um outro profissional para substituí-lo, se fizer necessário, se você precisar. Mas quando a gente pensa no mundo CLT, também tem as suas dificuldades, também tem os Sim, seus sim, sim, pormenores. sim. A diferença é, o CLT tem muito mais proteções do que um PJ. PJ é aquela coisa, se você não trabalhou, você não ganha. E Uhum. aí, o que que você faz? Muitas pessoas não têm uma reserva de emergência, muitas pessoas nem pensam na possibilidade de não trabalhar, não ter um cliente novo. Tá, mas e se acontece isso? O que que você faz? Exato. Um CLT hoje, por exemplo. Ah, fiquei doente, peguei uma intoxicação, 3, 5 dias afastado. Poxa, a pessoa está doente de fato, ela está Uhum, passando mal. uhum. Ela não teria condições de, se trabalhasse, exercer a atividade dele, o trabalho dele, com toda a excelência que normalmente entrega. Exato. Agora, e se eu sou PJ? Eu vou entregar testado para quem? Porque a Que gente tem que se planejar, se organizar em relação a isso também. há eventualidades que possivelmente pode acontecer, né? A gente não controla todo o cenário, todo o contexto, é óbvio que não, mas, e até mesmo é uma coisa que eu trago até um gancho para a área jurídica. A gente não controla todo o cenário, mas há meios, sim, de mapearmos a situação, identificarmos riscos, quantificarmos esses riscos e, a partir daí, trabalharmos num plano de ação para que, se eventualmente aconteça, como que a gente minimiza os impactos disso? Porque se tiver que impactar, vai impactar. Vai, vai. Agora, quanto? Entende? Então, Compreendi. Ó, mais uma vez ela soltou uma pérola aqui. Não sei se você pegou, espero que você esteja atento. Se você está gostando desse conteúdo, deixe aqui o seu comentário no vídeo, porque de repente você também tem uma história de sucesso aí, só não tem uma plataforma para divulgar a sua história de sucesso. E aqui é o lugar que você vai poder compartilhar a sua história. Mas deixa o comentário aqui que a gente vai selecionar pessoas para estar aqui contando a sua história de sucesso. O que que eu digo que ela trouxe como pérola? Eu estou escrevendo um livro e no final desse mês o livro vai estar pronto, Milena. E o olha nome só. do livro é Os 3 Ds
da realização. E a pérola que ela trouxe é o primeiro D dessa realização, que é o desejo. Napoleão Hill já diz nos livros dele que o homem, quando tem o desejo ardente, o homem como um todo, né? E quando ele tem o desejo ardente, independente do que aconteça, das adversidades, das dificuldades ao longo do caminho, ele não para, porque o desejo arde. E os outros Ds vocês vão descobrir depois. E o segundo ponto que você trouxe, que é muito importante, isso eu trabalho dentro de um método que eu criei, que é o método CID, que é o primeiro passo dentro do método, clareza. Quando eu tenho clareza de onde eu quero ir, de onde eu quero chegar, primeiramente, de onde eu estou e para onde eu quero ir, aí eu vou com tranquilidade. E muitas pessoas erram nesse percurso. O que ela trouxe também, a questão de ter pagar o preço. Eu me abdicar de ir num barzinho, quando todo mundo está indo. Então, quando você se vê indo junto com a manada, pode ter certeza que você está se distanciando do seu objetivo, do sucesso que você quer alcançar. Agora, aqui dentro da área jurídica, Milena, qual a maior demanda que você recebe nessa área? A minha especialidade, efetivamente, é na área de contratos e na área de planejamento tributário, tá? Essas áreas, elas acabam se interligando muito no dia a dia. E aí, se eu penso na área de contratos, muitos contratos relacionados aí à prestação de serviços, efetivamente, muitos contratos relacionados a acordo de sócios. Já vou falar um pouquinho o que é acordo de sócios. Na área tributária, muitas análises voltadas a identificar valores a recuperar. O que é isso? Um eventual tributo que eu paguei a maior, que eu paguei de maneira indevida, eu nem precisava pagar, ou realizar um estudo para poder identificar oportunidades tributárias. O que são oportunidades tributárias? Como eu consigo exercer a minha atividade de uma maneira segura, tornando o meu negócio mais competitivo a partir do que? Reduzindo a carga tributária que eu pago no mês a mês. Então, esse é o meu carro-chefe no escritório, efetivamente. E aí, em relacionado ao acordo de sócios que eu mencionei, o que é esse documento? Toda vez que a gente vai abrir uma empresa, efetivamente, principalmente se você abre bonitinho, por meio de um contador, tá? Aí Isso eu não daí já tô. vai me ajudar. Eu vou prestar bastante atenção, que eu tô nesse caminho aí. Pode, É, pode explanar isso aí que vai me ajudar. e aí, falando de empresas que não sejam MEI, né, que já sejam uma microempresa Microempresa. efetivamente, necessariamente você precisa de um contador para fazer a abertura dessa empresa, tá? Certo. Ele vai fazer a abertura da empresa e ele vai cuidar de toda a parte aí do gerenciamento contábil, que Contábil. é o quê? Contabilizar ali tudo que entrou de dinheiro na sua empresa, tudo que saiu, qual foi a respectiva destinação e informar isso para o fisco, para que então seja apurado ali o valor que você vai ter que pagar de tributos no mês a mês. Legal, bacana. Ok. Então, isso é uma atividade praxe do contador fazer, né? Toda essa parte de contabilidade, ele que vai orientar, instruir em relação à documentação necessária para fazer a abertura daquela empresa. Legal. Só que quando a gente pensa em uma empresa, principalmente uma empresa que existe sociedade, ok? E não interessa qual é o percentual da sociedade. Certo. Toda empresa que tem uma sociedade, ela precisa de um acordo de sócios. O que é esse documento? Diferente de um contrato social, que é o documento que vai constar qual é o nome da empresa, que seria a razão social, quais são as atividades exercidas, quanto de capital social, de dinheiro que está sendo investido naquela empresa para poder fazer a abertura, entre outras coisas. O acordo de sócios é um documento interno. É um documento que vai reger os direitos e as obrigações dos sócios dentro da empresa. Em relação a quê? Em relação à tomada de decisões. Quais decisões que podem ser tomadas de maneira individual? Quais decisões que podem ser tomadas apenas de maneira coletiva, mediante assinatura de todos os sócios? Isso decorre o quê? De um valor específico dentro daquela negociação, seja um contrato novo, uma oportunidade de trabalho, seja questões financeiras, por exemplo, uma necessidade que a empresa tenha de fazer um financiamento, um empréstimo, que seja. Qualquer valor é possível,
para poder obter esse financiamento, esse empréstimo de maneira individual, né, mediante a assinatura de um único sócio, ou não. É necessária a assinatura de todos, a concordância de todos, porque todas essas decisões, elas impactam diretamente na funcionalidade do negócio, Exato, né? Às vezes, e eu vou até desmistificar uma crença errônea que existe no mercado em relação quanto mais eu vendo, mais dinheiro eu ganho. Gente, se a empresa de vocês não tiver mão de obra suficiente, e se eu estiver falando, por exemplo, da comercialização de produtos, um belo gerenciamento de estoque, um belo controle ali de valores de fornecedores, coisas do tipo, se vocês não tiverem tudo isso muito bem estruturado, organizado, quanto mais venderem, mais chances tem de quebrar a empresa. Porque às vezes você não tem capacidade de de entregar tudo entrega, aquilo que está sendo gerenciamento. vendido, né? De cumprir todos aqueles requisitos de qualidade, de atender aquele prazo especificamente. E quando a gente fala de prazo, por exemplo, de qualidade, por exemplo, gente, se a gente não cumpre, tem multa, Exato. né? Então, o acordo de sócios é o documento que vai reger os direitos e obrigações dos sócios em relação a toda a parte de administração do negócio em si, quem pode o que e quando, mas também ele vai trazer clareza em relação a algumas situações que podem acontecer no dia a dia e que também colocam em risco a própria existência, a continuidade da empresa, que é o quê? Um sócio, por exemplo, digamos, um sócio ele é voltado para toda a parte comercial da empresa, é o cara que conhece e consegue os melhores clientes, é o cara que treina a equipe de vendas, é o cara que treina aí toda essa parte estratégica do negócio, mas o outro sócio é o cara que cuida do operacional. Ele que cuida da área técnica, ele que cuida das entregas, ele que cuida ali do gerenciamento dos clientes, ele que cuida do financeiro, por exemplo. Nesse meu contexto aqui, os dois sócios eles têm um papel muito estratégico e fundamental para a continuidade da empresa. Se Certo. porventura um dos dois vier a falecer, e aí? É. A empresa morre. Um sabe muito de uma coisa, mas não sabe da outra função do A sócio. empresa morre. É uma grande possibilidade de, né? E aí, talvez, digamos que a empresa não morreu de fato, eles deram um jeito e conseguiram substituir ali dentro daquelas áreas que eram necessárias a substituição e coisas do tipo, legal, bacana. Vamos pensar, e os direitos que a família desse sócio tem em relação à participação na empresa? Porque se você não tiver colocado tudo isso dentro do acordo de sócios em relação a os familiares, eles podem assumir? Os familiares, eles podem tomar decisão? Ou os familiares, eles têm apenas direito à parte financeira que competia aquele sócio que veio a falecer? É só a parte financeira, não vai dar pitaco na empresa porque não sabe de nada? Legal. Sabia que existe prazo para você pagar todos os direitos para a família e que às vezes a empresa não tem caixa para poder pagar aqueles direitos e que se não pagar no prazo vira um rombo gigantesco porque tem multa? Eu acho que ainda tem uma questão até antes disso daí. Agora, veja se eu compreendi bem o que você passou. Tem uma questão anterior a isso, porque nós dois vamos fechar uma sociedade aqui, um exemplo. Tal, a gente está com o mesmo foco, olhando para o mesmo lugar, tal, fechamos, batemos, não batemos o documento, só fechamos de boca, tal, e estamos seguindo aí o negócio. Só que chega um determinado momento, o seu interesse passa a ser um e meu interesse passa a ser outro. Não que a gente se desentenda e tal, mas você está tendo uma visão e eu estou tendo outra visão. E aí cada um começa a ir para um lado, aí se não tem esse documento para entender quais as decisões, o que pode ser feito, é onde desaba a empresa. É isso mesmo ou eu entendi errado? É importantíssimo, inclusive, para isso, a divergência de opiniões. Se houver uma divergência de opinião, o Vamos que lá que no vai contrato. prevalecer? É. É a opinião de quem? Ou não, se a gente não chegar num consenso, efetivamente, não vai mudar nada. Hum. Não vai prevalecer a decisão de ninguém. E vou além. Quando a gente fala em sociedade, fora a questão de existir necessariamente, precisa existir uma relação de confiança muito grande entre os sócios, para que a partir daí no dia a dia, né, o negócio ele consiga existir, né, de uma maneira saudável, ainda tem aquela seguinte questão. Se a gente chega num ponto de animosidade, a gente entrou em divergências, realmente não chegou num consenso e criou-se um cenário
muito ruim de De convivência, convivência. há grande chance, nesse caso, de que aquela sociedade deixe de existir e, em dados momentos, até a própria empresa, porque aí eles podem decidir que não. Então, vamos encerrar a empresa, cada um toca a sua vida, vamos matar o negócio. Tá. Hum. Com quem ficam aqueles clientes? É, né? É uma responsabilidade não só do término de sociedade, mas uma responsabilidade com as pessoas que precisam daquele serviço, daquele produto, né? Então, quem ficam esses, com quem fica a carteira de clientes? Não, a gente vai vender a carteira de clientes no mercado. Legal, bacana. Vai vender por quanto? Os dois têm os mesmos direitos em relação à venda, então digamos que essa carteira de clientes aqui, ela vale 1 milhão vendendo no mercado. Cada um tem direito a meio milhão? Com base em quê? Porque tem muitos sócios que, inclusive, eles são sócios só no papel, só naquele dinheiro inserido ali inicialmente. Certo. Ah, quanto que foi aplicado aí de capital social para abrir empresa, dinheiro para investir na Hum. empresa? Ah, 50 mil reais. 25 de cada um, tudo bem, legal. Só que no dia a dia, apenas um sócio trabalhava para gerar dinheiro para a empresa, para gerar lucro para a empresa, para poder o negócio funcionar. Mas se porventura os sócios tomarem a decisão de encerrar a empresa, eu duvido que aquele sócio que só injetou dinheiro, que não fez mais nada na vida, duvido que ele não vai querer 50% de tudo. É. E aí eu pergunto, é justo? Hum. Porque se não tá no papel, não existe. E aí, o que você faz? Então, são vários pormenores, por isso que eu deixei para falar a respeito do acordo de sócios de uma maneira muito individualizada, deixei para falar depois, porque são muitos pormenores que acontecem no dia a dia, que é coisa recorrente, é comum da gente ver e ouvir, mas as pessoas, infelizmente, elas não têm a clareza em relação à importância disso e à segurança que isso traz para questões básicas no dia a dia. É que até mesmo porque, no meu ponto de vista, muitas das sociedades que saem, pô, a coisa tá dando certo, vamos. E aí conversa com aquele papo e tal, vamos nos ajudar, cada um, que nem você trouxe o exemplo, um é muito da produção, o outro é mais da parte administrativa, tá dando certo, tá tocando, mas não tem essa visão de que pode acontecer, e realmente pode. Então é uma forma de se proteger e proteger o outro também, né? Não estou apenas me protegendo, mas estou protegendo aquele sócio, porque se eu estou fazendo sociedade com alguém, no mínimo eu tenho que ter uma identificação, tem que ter algo que nós dois concordamos num ponto em comum. Ninguém vai fazer uma sociedade com quem não tem nada a ver, né? Uhum. Né? Então, isso é aí, ó, tá vendo a importância? Por isso que é bom a gente falar com quem entende dessas coisas sobre contrato, porque é algo, eu vejo assim, o direito, essa parte jurídica, eu vou falar de mim e das pessoas que estão à minha volta. Vê alguma coisa ou outra, mas não tem esse entendimento a fundo. Então, até mesmo por esse motivo, eu quis te convidar para estar aqui, tanto para falar do sucesso, porque eu acompanho o seu sucesso, e para esclarecer essas coisas, porque vai ajudar muitos dos nossos telespectadores, os nossos seguidores. O que você ia trazer alguma coisa? Não, na verdade, em relação à área de contratos, Hum, seria, de uma maneira resumida, hum, seria isso, né? Mas trazer a mensagem para o nosso público especificamente que sempre busque estar próximo de pessoas que tenham objetivos semelhantes aos seus, porque existe muita troca. Né? Em hum, relação ao Nexus, por exemplo, que é o grupo de empresários que hoje eu participo não apenas como membro do hum. grupo, mas eu também participo como diretora de expansão, responsável aí por abrir novas unidades desse grupo. É um grupo de empresários focado aqui, a ajuda mútua, para que a gente possa trocar experiências no dia a dia, para que a gente possa ter contato com outras áreas que estão diretamente vinculadas ao nosso dia a dia, mas que a gente não tem expertise. Exemplo, eu sou advogada, eu sou especialista na área empresarial, Certo. mas o que eu sei de marketing? E meu negócio precisa de marketing. Ah, O que eu sei sobre fluxo de caixa? O que eu sei sobre tantas outras áreas que se fazem necessárias para a saúde do meu negócio? Mas eu não sou especialista disso. Se eu tiver especialistas à minha volta, de fácil acesso, a chance de que eu consiga cada vez mais deixar o meu negócio mais robusto, estruturado, que eu consiga resultados melhores com um desgaste menor, é incrível.
Então, pessoal, para vocês que estão aqui nos assistindo, nos vendo e ficaram com curiosidade, procurem Nexus Fábrica de Negócios ou qualquer coisa, falem comigo depois, porque vocês precisam se aliar a pessoas que têm o mesmo objetivo que você, para que a gente consiga todo mundo crescer junto. Às vezes a gente não precisa pagar caro para ter uma informação de qualidade. E lá a gente tem um objetivo muito bacana de trazer indicações qualificadas, gerar leads, gerar negócios para os membros ali vinculados, mas isso só acontece primeiro se você está disposto a, se você tem a mentalidade de contribuir, de dar para receber, e se gerou-se uma relação de confiança. E confiança a gente constrói. Esse conceito é tipo o conceito de que Napoleão Hill traz da mente mestra. Pessoas é, com seus objetivos que se unem com outras com o mesmo objetivo de crescimento, cada um no seu respectivo negócio, e se ajudam, tipo, se ajudam na questão, tipo, de repente, nem você falou que não tem tanto entendimento de marketing, mas para empreender você vai ter que saber de marketing. Então, de repente, um investimento que você ia ter que fazer com alguém para te passar uma informação ali naquele network, com aquelas pessoas selecionadas, ela consegue te dar um direcionamento que te faz economizar muito dinheiro. E em contrapartida ainda, te indica, ela conhece uma demanda de pessoas. Aí eu estou precisando de uma advogada para... Opa, não tem outra pessoa para eu indicar que não seja a Milena. E convenhamos, né? Toda vez que a gente recebe a indicação vinda de alguém que a gente já conhece, que a gente confia, tem um peso diferente. Nossa, É demais. diferente da gente jogar no Google, procurar uma atividade, uma especialidade X, e alguém chegar e falar assim, não, passa naquela pessoa, conversa com ela é boa, eu confio. Então, Nossa, você já vai com outro peso. faz total diferença. O QI, né? O que indica. Isso daí tem um peso fantástico. Milena, agora eu quero saber o seguinte. Você falou que lá com 16 anos você se apaixonou lá pelo direito e começou a trabalhar, né? Nessa época, você já começou nessa parte de direito ou começou em outra área para depois começar a estagiar no direito? Na verdade, com 16 anos eu era menor aprendiz, então era o que aparecia, né? Tanto que como menor aprendiz eu me tornei, eu era auxiliar administrativo, né? Então não iniciei na área jurídica propriamente. Para os antigos, para os antigos não, para os mais maduros, mais experientes, vamos mais colocar experientes que estão aqui nos ouvindo, existe, pelo menos existia, tá? Uma coisa chamada departamento de malote. Não sei se vocês sabem o que é, mas Eu não nada, sei não. mas, Eu não sei não. mas nada mais era do que um departamento dentro de grandes empresas, normalmente, responsável por receber todas as correspondências, enviar as correspondências, filtrar para quem seria entregue o quê. Então, basicamente, isso era o departamento de malote, e a gente tinha os office boys, motoboys internos, né, que fazia a distribuição aí dessa documentação. Então, eu iniciei como menor aprendiz, iniciei trabalhando desta forma no departamento de malote. Depois disso, eu fiquei procurando outra oportunidade de trabalho que eu pudesse receber uma remuneração maior e com isso conseguir pagar a mensalidade. Então, depois disso, eu fui trabalhar dentro do Sebrae, efetivamente. Então, já tinha um pezinho ali no empreendedorismo, mesmo sem eu dar a devida atenção à época, mas comecei a trabalhar no Sebrae, eu era recepcionista no Sebrae, a gente chamava isso de primeiro atendimento, eu era aquela pessoa que fazia o filtro em relação àqueles empresários que queriam abrir uma empresa ou que queriam desenvolver o negócio da empresa já aberta, e foi durante o meu terceiro ano da graduação que eu, de fato, consegui começar a estagiar na área e comecei ali a adquirir toda a prática dentro da área jurídica. Então, iniciei no administrativo, mas durante aí a minha graduação eu consegui iniciar, de fato, na área jurídica. Por que eu te fiz essa pergunta, Milena? Pelo seguinte, porque muitas pessoas que estão nos assistindo, de repente, ela não está atuando com aquilo que ela gosta, com aquilo que ela tem vontade de fazer para a vida dela, que é a missão de vida dela. E aí, por conta disso, ela desanima, ela
não faz com a excelência. Então, eu te fiz essa pergunta justamente para que quem está aqui nos assistindo entenda que nem sempre você vai dar o primeiro passo naquilo que você já quer. Já vai começar iniciando, trabalhando naquilo que você quer. Eu, como você, também passei por várias outras áreas até chegar aqui no que eu estou fazendo hoje, que é o que brilha os meus olhos, o que eu faço com amor, que eu acredito que inspira e ajuda outras pessoas. Então, o que eu quero trazer de mensagem para você que está nos acompanhando é o seguinte: por mais que você ainda não esteja na área que você quer, mas dê o seu melhor. Faça com afinco, com vontade, com determinação, porque quando você faz com amor, outras pessoas que estão à sua volta estão vendo o que você está fazendo, e isso com certeza vai te impulsionar em busca daquilo que você procura, que é o seu alvo, daquilo que você gosta. Então, não desista, faça com vontade. Tem uma frase que eu gosto de dizer que é a seguinte: insista, persista e jamais desista. Nesse ponto, Milena, eu quero saber o seguinte: você falou que nunca pensou em desistir, Uhum. mas teve algum dia, um momento ou uma situação que foi mais desafiadora, que você falou, pô, essa eu não vou conseguir vencer? Algum momento teve? Você passou por isso? Teve, mas O no dia momento mal, aquele dia desafiador. teve, mas no momento mais presente, né? Hum, Nada relacionado ao à minha começo. graduação, Hum, nada relacionado à minha formação, mas muito relacionado ao momento em que eu decidi me tornar PJ, né? Sou hum, PJ hoje há quase 3 anos. Então, essa migração de CLT para PJ é um choque de realidade muito grande. Então, teve momentos que eu não tinha, naquele momento, o faturamento que era necessário, eu não tinha a carteira de clientes robustas ou recorrente da maneira que era necessário para minha própria subsistência, efetivamente. Então, foram momentos que eu pensei assim: caramba, e agora? Mas esse e agora não era relacionado a mudar de área, uhum. adquirir eventualmente uma nova profissão, mas foi um e agora do tipo, o que que eu faço? Continuo como PJ, continuo me dedicando a isso, volto a ser CLT, porque a gente tem, todos nós temos necessidades básicas, Sim, sim, sim. né? E a partir daí, novamente, quando a gente não só sabe o que a gente quer, mas quando a gente realmente entende que aquilo é o nosso maior objetivo, propriamente, você não vê é, é, desistência como uma consequência, propriamente. Hum. Você volta novamente para qual ponto? Quais são os caminhos que eu posso seguir? Quais são as alternativas que eu tenho? Se eu precisasse, eventualmente, voltar a ser CLT, eu continuaria sendo advogada. Eu continuaria Estaria exercendo atuando a dentro minha daquilo que você gosta. profissão, a minha atividade propriamente. Isso não é vergonha para ninguém, não, gente. Não é vergonha para ninguém. O ponto é onde você quer chegar e aquilo que você está disposto a fazer para poder conseguir aquilo. E se você tiver que voltar em dado momento, uma, duas, três casas, tudo Exatamente. bem, você precisa ter estrutura. E não só estrutura financeira, estrutura psicológica para você dar conta ali dos imprevistos, dos percalços no dia a dia e realizar seu trabalho com excelência. Exatamente. Então, vocês estão vendo aí, ó, tem que ter a questão também aqui, pela sua fala, Milena, fica muito claro para mim a mentalidade, né? Você preparar a sua mente, me preparar o seu corpo. Outra coisa que você trouxe também, que eu achei muito interessante, que você falou que teve um momento que você precisou cuidar do CPF. Então, tem uma coisa que eu trabalho dentro de um grupo de mentoria que eu faço, que não existe CNPJ forte num CPF fraco. Então, é uma atenção que todos nós temos que ter. Depois de um tempo, eu comecei a cuidar disso, fazer atividade física, correr, que eu fui um cara também que durante um tempo relaxou, queria alcançar meus objetivos, ia para cima, mas comecei a engordar, eu falei, não, peraí, então eu preciso cuidar da minha saúde, né? Parar para ver isso. Então, para ter um CNPJ forte, fortaleça também o seu CPF, né? Tem um CPF forte. E dentro disso, o que que você viu que você precisava mudar nesse aspecto aí, Melina? Que ponto que você, de atenção que você começou a dar para fortalecer o CPF?
mais momentos de lazer, mais momentos de prazer. Porque a partir do momento que você está focado ali no empresarial, você está pensando em estratégias, você está pensando em parceria, você está pensando em faturamento. E Focado. tudo isso, muitas vezes, acaba trazendo uma tensão muito grande para a Exato. sua vida. Só que quando a gente fala de estar num pico de estresse muito grande, quando a gente fala sobre viver ali no limite, efetivamente, a nossa imunidade começa a cair. As nossas vitaminas normalmente elas baixam, a qualidade do nosso sono já não é mais a mesma. Então, você precisa ter um certo equilíbrio em relação à tua vida profissional e à tua vida pessoal, para que você de fato consiga dar conta de ambos. É óbvio, existem momentos na vida que a gente precisa focar muito Isso. em determinado ponto para que realmente a gente consiga alavancar, estruturar e crescer o máximo possível dentro daquele critério, daquela categoria, mas uma coisa não está desassociada da outra. Nunca está. Se eu fico doente, o que que acontece com o meu Impacta. CNPJ? Exato. Né? Se mentalmente eu não estou bem, novamente, o que que acontece aqui? E a contrapartida, se de repente o meu negócio ele começa a degringolar, né? Eu começo a não ter mais aquele faturamento mínimo necessário, eu não consigo mais ter toda essa estrutura aí de tranquilidade financeira, é óbvio que vai impactar o meu CPF também. Então, quando eu falo em relação a em qual momento, né, que eu comecei a olhar para isso, foi o momento que eu comecei a perceber que eu estava estressada a todo momento e era final de semana e eu não desligava, não relaxava, colocava algo para assistir ali e E a pensava em cabeça. tudo quanto é coisa, menos naquilo que eu estava assistindo. Então foi um momento que eu falei, opa, peraí, né? Eu preciso ter mais momentos de lazer, de prazer, para que de fato eu consiga recarregar as minhas energias. E na hora que eu voltar minha atenção novamente pro profissional, eu esteja 100% no profissional. Então, Show, show de bola. Uma foi das aí. coisas que eu também adotei para minha vida, eu agora todos os dias, hoje foi o 40º, 43º dia que eu li um livro, chama O Milagre da Manhã. E fez muito sentido o que ele coloca lá no livro de atividades que são recomendadas para você fazer na manhã. Uhum, Então, eu começo às 4h57, eu faço 15 minutos de atividade física ali, alongamento, pular corda, esticar, depois 10 minutos de meditação, que era uma coisa que eu tinha uma dificuldade incrível, porque a mente estava sempre voando. Então, eu comecei a fazer 10 minutos de meditação, depois 15 minutos de leitura, uhum, 10 minutos de leitura da Bíblia, 5 minutos de verbalizações positivas, que muita gente acredita que isso não dá certo, mas dá super certo, e finalizo ali com 8 a 10 minutos de uma oração. Então são 43 dias que eu estou fazendo isso e está sendo fantástico. E aí o que acontece nesse ponto que você trouxe? O empresário, o empreendedor, ele fala, eu não tenho tempo para nada, e está correndo e tal, e aí ele vai acabando com a saúde, quando lá na frente ele está com uma condição financeira legal, ele não está com a saúde bacana para fazer. Então, por que eu estou chamando a atenção para isso? Pra, de repente você se programar e lá na manhã e fazer essas atividades que são curtas, você consegue ter uma melhor qualidade de vida. uhum. Quero saber uma outra coisa aqui de você, Milena. Nessa caminhada, depois que você entrou, se formou, começou a se desenvolver, trabalhou lá um tempo na CLT, começou a empreender, tem alguém nesse percurso que te inspirou a buscar algum resultado? Você se espelhou naquela pessoa e alcançou algum resultado por alguém? Tem alguém assim na sua trajetória? Não. No meu caso em específico, tem uma frase que para mim é recente, Hum, mas não é nada complexa, que fala que a gente faz o caminho caminhando. Então, eu nunca tive um ponto de inspiração hum, propriamente. E pensando dentro da área do empreendedorismo, uhum. efetivamente, eu não tive apoio quando eu tomei essa decisão. Eu não tive apoio de familiares, eu não tive apoio de Até mesmo, amigos, como você disse, ninguém era da área, era do meio, eu né? não tive nenhum apoio, não só voltado à área jurídica propriamente, mas eu não tive nenhum apoio para empreender. Então, o meu começo, ele foi muito sofrido.
Quando eu digo sofrido, foi sofrido mesmo, porque quando surgia alguma dificuldade, algo do tipo, o que eu ouvia dentro de casa era: para de bobagem, para de besteira, isso não tá dando certo, volta a ser CLT. Ali, eu volto a receber um valorzinho por mês, X por mês. Você tá ficando doida, você tá se aventurando, você tá fazendo bobagem. Então, quando a gente não tem apoio de pessoas próximas, obviamente, tudo se torna mais difícil, porque em dado Exato, momento você exato. começa a desacreditar de si mesmo. Você começa a se questionar se talvez a decisão que você tomou foi uma decisão acertada. Correta, né? Por isso, a importância de a gente se unir a pessoas que tenham objetivos semelhantes ao nosso. Por quê? Porque em dado momento, essa pessoa vai me falar de algo que ela vivenciou, que ela teve de experiência, seja ruim, seja boa, e eu consigo implementar isso dentro do meu negócio. Ou algo que eu devo repetir, ou algo que eu devo evitar. Fora isso, quanto mais a gente tem contato com pessoas que têm um propósito semelhante ao nosso, a gente se ajuda, a gente se Exato. incentiva. Sabe por quê? Porque as dores são as mesmas. Isso. Parecidas, né? Bem próximas, né? Né? No final das contas, quando a gente pensa em dores, as dores são as mesmas. O que vai mudar é a intensidade, o Isso. quanto aquilo vai acabar te impactando no dia a dia. Mas se a gente fala de um problema de dificuldade em contratação de mão de obra de qualidade, se a gente fala de dificuldade na realização de parcerias que de fato sejam Vão agregar. confiáveis, que de fato agreguem. Se a gente fala a respeito de oscilações no mercado e a necessidade, por exemplo, de você estar bem estruturado financeiramente e administrativamente para lidar com alguns imprevistos, isso é comum a qualquer nicho. Isso não é voltado apenas para a área do direito ou para a área, sei lá, comercial. Então, a gente começa a entender que talvez toda aquela dificuldade que você esteja vivendo, que você esteja passando, e você olhando para você e se sentindo o cocô do cavalo do bandido, porque em algum momento você vai se sentir Passa assim, por isso, né? você você observa que, não, calma, pera. Nossa, tem fulano que eu admiro como profissional, tem fulano que eu admiro como empresário. Nossa, na história de fulano, É um caramba, ponto que se passou assemelha. por situações piores que a minha. É, Eu me recordo até hoje, jamais eu vou esquecer de uma imersão que eu fiz, organizada pela Cris Arcangeli, de hum, fato, que ela, logo no primeiro dia, em dado momento, ela fez a apresentação e trouxe várias histórias relacionadas à evolução profissional dela, né? Em relação a todas as ideias de negócio que ela teve, quantos negócios que ela abriu e faliram, o é. quanto que ela ficou endividada no meio do caminho, quantas portas foram fechadas para ela, quantas oportunidades que jamais se abriram. Olha quem é Cris Arcangeli hoje, gente. Até mesmo, pegando esse gancho, Milena, até mesmo por isso que eu quis criar esse podcast. Porque você relatando aqui para mim, as outras pessoas que já participaram, o sucesso não é só quando você alcança o que você alcançou, é a trajetória, é os percalços, os tropeções, a quebra financeira, a quebra da empresa para chegar naquele ponto. Porque muitas pessoas enxergam o sucesso só com como alcancei, cheguei, estou bem realizado. Mas o bom é você trazer isso para as pessoas verem. Eu vou, mas tem esse desafio no meio do caminho. Infelizmente, a gente está aqui caminhando para o final, mas eu quero te fazer ainda mais duas perguntas, menina. Uma, na verdade, não é pergunta, eu quero que você deixe aí as suas redes, como que as pessoas te acham, como que as pessoas te encontram, compartilhe com eles e eu quero que você depois me responda uma pergunta. Pode falar aí as suas redes. Como que a gente encontra a Milena? Então, pessoal, vocês me encontram no Instagram digitando Milena Silva _ADV, Milena com dois L's. Vocês me encontram no LinkedIn como Milena Silva com dois L's também. E eu vou deixar o meu contato aqui profissional, por que não? Que é o 11 913 28 5445. É o meu contato direto. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem curiosidades, principalmente voltada para a área jurídica, efetivamente, eu tenho condições de poder orientá-los e trazer toda a clareza e segurança necessária para vocês seguirem, tá? Clareza é de suma importância. Então, a mensagem final aqui, Milena. Vamos pensar que nós estamos no mundo com 8 bilhões de pessoas.
e você vai deixar essa mensagem aqui. A gente está na internet, a gente não sabe o quanto que essa mensagem vai ecoar, quantas pessoas ela vai alcançar. Então, qual a mensagem que você deixa de inspiração para o mundo? Profunda essa, hein? É, eu diria que tão importante quanto você saber onde você quer chegar é você saber quem você é. Se você não sabe quem você é, se você não sabe quais são os seus limites, se você não sabe o que te desestabiliza, se você não sabe o que te motiva, você vira refém de qualquer coisa. Então, tão importante que o que você quer atingir de objetivo é conheça sobre você, saiba quem você é, saiba aquilo que realmente tem condições de abalar o seu dia e dentro disso, busque mecanismos para você evitar que isso aconteça. E se porventura acontecer, como que você recupera isso rápido? Olhe para os seus pontos fortes. Tem um livro excelente que se chama Descubra Seus Pontos Fortes. Por quê? Porque muitas vezes a gente é medíocre em algo e a gente acha que a gente precisa ser bom naquilo para que a gente obtenha sucesso, para que a gente obtenha determinado resultado, mas às vezes basta você ser ainda melhor naquilo que você já é bom. Reforçar aquilo que você já tem de bom. Por quê? Ninguém consegue ser especialista em tudo. Exatamente. Mas, se você consegue fortalecer a si mesmo, você consegue ter condições de buscar pessoas que sejam estratégicos para o seu negócio dentro de áreas que não são sua especialidade. Show de bola. Milena, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que ela já está olhando ali o que eu faço do método, porque ela colocou aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho um método CID? O que é a sigla CID? Clareza, ela falou aqui para a gente de clareza, e agora no final ela falou que você precisa o quê? Descobrir quem você é, entender a sua identidade e ter disciplina para alcançar os seus objetivos, ter sucesso naquilo que você faz. Milena, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer bater esse papo com você, estar aqui. Espero que nós tenhamos outra oportunidade, de repente, fazer uma parte 2 disso aqui, da sequência. Foi um bate-papo muito gostoso. Muito obrigado pela sua presença. E, pessoal, quero que vocês deixem o comentário, clica aí no compartilhar, liga o sininho e nos acompanha aí, porque vão ter muitas histórias para inspirar você. Tchau! Tchau, tchau.